Vamos lá. Bom, a gente então vai fazer o seguinte: é, se concentrar agora na regra de negócio de reserva, tá? Eu tenho uma tabela de reserva, uma tabela de disponibilidades daquela viagem, naquelas datas. Ah, e a gente não tem, né, uma lógica que vincule para que eu faça apenas, né, conclua o processo de cadastro de uma reserva somente se tiver uma disponibilidade, tá bom? Então, bora lá fazer essa lógica. Consequentemente, então, eu vou ter que pensar no seguinte: você já deve, né, pensar da seguinte maneira. Eu tenho o processo natural, que é o Model View Set, e quem ele chama quando está tentando cadastrar uma coisa nova é o que? O create, tá? Então, exatamente a mesma linha de raciocínio. Quando alguém estiver cadastrando um booking, tá? Uma reserva, ele vai chamar o create. Então, eu vou exatamente sobrescrever esse cara. Então, eu vou fazer um def create, tá? Para mudar o comportamento dele, porque ele não vai poder ser o padrãozão. Então, a primeira etapa, eu preciso coletar os dados que eu estou recebendo, tá? O que significa isso? Eu estou falando dos dados que estão sendo adicionados aqui para poder fazer o cadastro de uma reserva, tá? Então, primeiro passo, eu vou chamar isso aqui de data e eu vou pegar o request.data, tá? Beleza. Aí, eu vou trabalhar com a seguinte questão. Se a gente for lá na Models do Booking, eu tenho um Start Date e tenho um End Date, tá? O que eu vou fazer? Opa, eu vou pegar entre esses dois períodos e vou meio que fracionar. Tem N maneiras de fazer isso, mas a abordagem que eu vou usar é o seguinte. Eu vou pegar cada data e fracionar, ou seja, pegar dia a dia. O que significa isso? Exemplo. Se, por exemplo, o start date for, sei lá, 1 do 1 de 2023 e o end date for 10 do 1 de 2023, porque de repente a pessoa ela quer ficar todo esse tempo na pousada, na viagem, eu vou construir um conjunto, tá? Eu vou querer construir um conjunto, um array, pegando, vamos pegar a primeira data, 1 do 1 de 2023, vírgula. O dia seguinte, 2 do 1 de 2023, vírgula. Dia seguinte, 3 de 1 de 2023, até o 10 de 1 de 2023. André, por que você está querendo fazer desse jeito? Porque concorda comigo que se eu selecionei um conjunto de datas a um período, todas essas datas têm que estar disponíveis para realmente concluir a reserva, tá? Imagina que eu reservei o dia 1 está disponível, o dia 10 está disponível, mas lá para o meio, que é o do dia 5, por exemplo, não está disponível. Então, não vai dar certo a jogada. Eu não vou conseguir fazer uma reserva entre o 1 ao 10, né, contínuo, tá bom? Levando em consideração que eu estou para efeitos aqui do nosso projeto, eu estou considerando como se fosse único, tá? Viagem única. Então, só alguém reservou, ninguém reserva mais. Não tem uma quantidade máxima de reservas. Eu não implementei isso. Beleza? Então, para que eu consiga verificar
cada data individualmente, então eu quero realmente verificar, ó, 1 do 1 está disponível? Ah, tá, beleza. Dia 2 está disponível? E o dia 3? E esse? E assim por diante. Então, eu vou fazer esse processo. Para mim obter esse processo aqui, eu vou então criar uma lista de dias. Vou chamar de day list e ela vai começar vazia, tá? Então essa lista de dias vai ficar vazia. E para ajudar na minha lógica, eu vou criar essa variável chamada de current date, que ela basicamente vai pegar a data atual, tá? Para mim pegar os dados que vieram aqui, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Para mim pegar essas duas informações aqui, elas vão vir dessa forma. Elas vão vir como data. Por que data? Porque eu já joguei ela aqui na variável daqui de cima. Aí eu uso aqui um acesso de um dicionário no Python, né? Então vou colocar aqui um start date. Então dessa maneira eu estou pegando o start date. Só que tem um porém. O jeito que eu estou pegando aqui, que é o start date, ele está vindo como uma string. Ele não vem com um tipo de dado de data mesmo, tá? Porque aqui no nosso JSON, no caso se eu quiser colocar uma data, ela está vindo como um texto, uma string, tá? Então, primeiro eu vou ter que converter esse texto em uma data e aí sim eu consigo usar. Só que, de novo, pode ser que eu tenha que fazer esse processo mais de uma vez. Então, eu vou criar uma funçãozinha aqui no meu projeto. Eu vou criar uma função que ela já vai ser uma função meio que toda vez que eu precisar converter um texto para uma data na característica que eu quero, no formato que eu quero, eu uso essa função. Então, é uma função bem simples aqui. Eu vou fazer ela aqui em cima porque eu quero ter a possibilidade de utilizar ela em qualquer lugar. Então, é uma função, vou começar com def e vou chamar ela, o nome tanto faz, mas vou chamar ela de str, de string to date, tá? E ela vai receber o texto em string, tá? O que eu vou retornar? Eu vou fazer assim, ó, datetime. Para isso eu preciso importar from date. From datetime, import datetime. Então eu vou colocar assim, return datetime, ponto. Aí eu vou usar esse cara aqui, string, né, to time, passando a string que eu tenho e já passando o formato que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com esse formato aqui, que é aquele formato, né, até internacional aí, que você meio que inverte, né? Você coloca o ano, mês e dia, tá? Beleza? Só que do jeito que está aqui, ela vai me dar um date time, ou seja, data, hora. Mas eu quero só o componente dia. Então, eu faço assim. Então, ele vai pegar, usar esse formato e retornar. Tá? Consequentemente, eu consigo usar essa função que eu criei aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu pego o start date, tá? Que veio como texto, passo para minha função, ela vai converter realmente como um tipo de dado do tipo date, tá? E aí sim eu guardo aqui nessa variável chamada current date. Que essa variável ela vai me auxiliar a fazer a seguinte lógica. Enquanto o current date tiver menor ou igual que, vamos de novo chamar a função, só que agora é o end date. O que significa isso? Pensa aqui, ó. Eu vou começar com a data inicial. Então, guardo aqui a minha data inicial.
Enquanto a minha data inicial estiver menor, que faz sentido, porque é a data inicial, então ela é menor, enquanto essa data inicial estiver menor que a data final, então realmente é como se ele estivesse percorrendo todo esse conjunto, tá? Então, enquanto estiver percorrendo cada item, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dentro do meu daylist, eu vou fazer um append pegando o current date e alterando depois na próxima vez que ele for fazer a iteração, ou seja, né, ele for repetir, eu vou pegar e a ideia é ser sequencial. Então eu vou fazer assim, ó, time delta, preciso importar o time delta também. Time delta days igual a 1. O que que eu estou fazendo? Então vamos lá. Em termos práticos, então eu vou percorrer cada dia que tiver entre o start e o end date. E cada vez que eu percorrer, eu estou adicionando aqui no conjunto, no array, que é esse daylist, que é a lista dos dias, eu estou adicionando o dia. E como ele é sequencial, então eu estou realmente fazendo uma soma. Então eu estou pegando o dia anterior, somando mais um dia. Então por isso que eu estou usando a função time delta days 1, ou seja, ele está somando mais um dia dentro dessa current date. Então ele passa a ter agora, por exemplo, se ele começou com o dia 1, o próximo vai ser o dia 2, aí ele soma na próxima vez mais um dia, dia 3 e assim por diante. Ok? É uma lógica aí simples para poder fazer esse processo. Então, e eu preciso ter, para mim poder fazer essa soma e tudo mais com o time delta, eu preciso estar no formato de data. Por isso que eu preciso converter esse texto, que é o string, to date. E aí eu vou ter esse conjunto de datas. Tá, legal, tem um conjunto de datas, mas ainda não resolve o meu problema, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu só preparei os meus dados, eu ainda não estou resolvendo o problema. Agora eu tenho na minha mão um conjunto de datas escolhidas. Através desse conjunto de datas escolhidas, eu vou fazer um for, tá? Uma iteração. Então, a data escolhida, date chosen, tá? A data escolhida dentro da lista de dias. Então ele vai meio que percorrer cada item, cada data existente nesse conjunto, ele vai executar esse processo e vai guardar na variável date chosen, tá? Então, qual que é a data? O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar o seguinte, ó, essa data ela está disponível lá na tabela de disponibilidade, tá? Se tiver, beleza, aí eu vou conseguir. Mas mais detalhe, eu não posso já, se tiver, já salvar no banco de dados a reserva. Eu tenho que bater com todas as datas. Todas as datas escolhidas têm que estar disponível para no fim eu salvar a reserva. Bom, sendo assim, então eu faço esse for e aí agora eu tenho que fazer uma busca. Então, e aí agora mais uma informação aí. Eu estou trabalhando com a minha tabela, eu estou falando aqui do Booking, tá? Mas não é porque eu tô me referindo ao Booking, quando salvar um Booking, quando salvar uma reserva, que eu não posso aqui nesse meio do processo fazer uma consulta numa outra tabela, num outro model. Isso não tem um vínculo, não tem problema. Então é o que eu vou fazer. Eu quero consultar para verificar se existe disponibilidade desta data. Então, para isso, eu vou chamar de availability, com A minúsculo, tá? Que é uma variável mesmo. Então, essa data de disponibilidade, ou melhor, essa tabela, esse registro de disponibilidade, como que eu vou obter ele? Pegando a tabela de disponibilidade .objects, ou seja, sempre que eu quiser consultar no banco de dados, eu uso esse objects, .filter, e aí agora vem essa questão, o filter. Até então eu estava mostrando o all. Quando você faz o all,
ele está realmente pegando tudo. Mas agora eu não quero tudo, eu quero apenas as disponibilidades. Então eu quero filtrar as disponibilidades que, primeiro, sejam dessa viagem, tá? Se eu estou fazendo reserva da viagem, sei lá, da pousada 1, então eu quero pegar todas as disponibilidades da pousada 1. Então eu vou vir aqui e dentro do filter eu vou filtrar por trip F. Tem que estar igualzinho. Peraí, cadê no availability? Trip FK com os dois, né, o K maiúsculo. Então aqui eu faço o trip FK, vai ser igual. E aí eu vou ter que pegar a informação que veio. Ou seja, eu quero pegar essa informação aqui, que é a informação de qual viagem eu estou me referindo. Então, data, dicionário, trip, trip FK, tá? Beleza, tá? Então aqui ele já vai filtrar e vai pegar todas as disponibilidades daquela viagem. Só que tem um detalhe, eu não quero apenas dessa viagem, eu quero filtrar por todos aqueles que sejam daquela viagem e também estejam na data que eu escolhi. Então, ponto filter na date chosen, ou seja, date é igual a date chosen. Então, eu vou pegar todas as disponibilidades que estejam na viagem que eu escolhi e que batam com a data que eu escolhi. Só que ainda assim não é o suficiente. Por quê? Pode ser que tenha a mesma viagem, a mesma data que eu escolhi, mas já reservada por alguém, tá? Então, como que eu vou saber se está reservado ou não? Então, eu tenho que vir aqui no filter e conforme eu expliquei, a gente sabe se vai estar reservado ou não pelo Booking FK. Então, o Booking FK tem que estar vazio, que aqui a gente chama de None, tá? Então, se ele não tiver, então ele vai pegar todas as disponibilidades que tenham aquela viagem, que estejam referentes àquela viagem, aquela data e que não estejam reservadas. Só que quando você faz um filter, ele pega um conjunto, uma lista, tá? Porque ele espera uma lista. E eu quero somente o primeiro elemento disso. Eu não quero uma lista, tá? Porque a ideia é realmente ser único. Só vai ter para aquela data, para aquela viagem, um único dado, tá? Não tem como ter duas datas na mesma data e na mesma viagem dois registros, tá? Até tem aqui no banco de dados, a gente precisa colocar o escopo para poder proteger isso, para eles serem únicos, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Bom, então, para mim pegar apenas, porque assim, quando você faz o filter, ele já está filtrando e ele já espera que pode ter um conjunto de dados. Então, eu não quero um conjunto, eu quero trabalhar com um único. Então, eu faço um first, tá? Assim como outras linguagens a gente utiliza, por exemplo, no Java, o find first. Beleza. Então, aí agora aqui eu estou salvando na availability. O que eu vou fazer? Se ele tentar fazer todo esse filtro e ele não achar, seja porque nem tem esse dia de disponibilidade ou porque ela já está reservada, enfim, então eu vou fazer uma análise. Se essa availability for none, ou seja, ela estiver nula, não tiver nada nela, estiver vazia, então eu vou retornar uma resposta com o status de não encontrado. O status de não encontrado é o 404. Ou até melhor o conflito, né, 409. E aí eu vou colocar assim, ó, eu vou mandar esse texto. Vou falar assim, olha, o período entre
E aí eu vou imprimir o período. É, já até me ajudou aqui, ó. Period between. Aí eu vou dar um espaço aqui. Data, start date, end data, end date. Tá? Ah, então esse período. Aí agora eu vou concatenar mais um pouquinho aqui e colocar assim. Is not available. Available. Please consider another one. Então, o que eu estou falando? Olha, eu estou falando que essa data, esse período entre a data tal e a data tal não está disponível. Por favor, considere um outro, né? Beleza. Então, eu já estou checando se tiver algum problema de disponibilidade, ele já vai cair nesse if. Se ele não cair nesse if, significa que não tem um problema de disponibilidade. Então, eu poderia seguir com o processo. Só que eu quero pensar o seguinte, ó. Perceba que o processo, essa regra de negócio, é um pouco mais complexa. No que sentido? Perceba, eu vou fazer. Deixa eu colocar aqui no comentário. Eu vou fazer algumas etapas. Como assim? A primeira etapa: checar disponibilidade. Isso eu acabei de fazer. Então, ok. Segunda etapa: eu vou. Eu preciso salvar, tá? No banco de dados essa a reserva. Aí você pode achar, já está ok, né? Acabou aí, salvei a reserva. Só que o que eu quero fazer? De nada adianta eu salvar a reserva se eu for lá na tabela, se eu não for lá na tabela de disponibilidade e atualizar e falar assim, ó, está ocupado. Então eu preciso agora também ter uma etapa de atualizar tabela de disponibilidade, tá? Para falar assim, olha, já está ocupado, ok? Então, eu preciso lembrar desses itens. E para mim poder lembrar dos itens que eu preciso atualizar na tabela de disponibilidade, porque vamos lá, eu posso ter mais de uma data, certo? Então, por exemplo, imagina que todo esse período, e todo esse período está disponível. Então, cada item desse é um registro na tabela de disponibilidade. Então, eu preciso em cada um desse item lá na tabela de disponibilidade atualizar e falar assim, olha, tá vendo aqui o 1 do 1 de 2023? Da viagem tal? Ele já está usando. Ó, sabe agora essa outra tabela aqui, esse outro registro que é o do dia 2 do 1? Ele já está sendo usado pela reserva tal. Olha, agora é o dia 3 do 1, também está sendo usado pela reserva tal. Então, eu preciso agora atualizar isso. E para mim salvar, para mim lembrar, vamos dizer assim, de quais eu tenho que fazer isso, e eu só posso fazer isso depois de eu completar o processo inteiro de checagem de disponibilidade, então eu vou salvar aqui, vou criar uma lista antes chamada de availabilities, sei lá, availabilities, availabilities, tá? E ela vai vir vazia. Cada vez que eu passar na disponibilidade falando assim, olha, para essa data tá disponível. Então eu vou vir aqui na Availabilities, fazer um append. O que o append faz? Ele adiciona, né, na lista.
Então eu vou adicionar aqui na lista. Basicamente, eu vou ter que adicionar o que eu pesquisei, né? Ou seja, que eu identifiquei que está ok, tá? Então eu vou vir aqui e vou salvar o availability, tá? Bom, então, ou seja, eu identifiquei a disponibilidade, ela não está known, ou seja, quer dizer que tem a disponibilidade, então eu salvo, não é que eu salvo, eu guardo ela aqui na lista para ficar em standby, tá? Porque eu não posso fazer nenhuma ação aqui sem saber se todas as datas escolhidas passaram no processo de disponibilidade, tá? Aí, depois que ele fazer esse for aqui de checagem das disponibilidades, ok? Depois de eu fazer todo esse processo de checagem de todas as disponibilidades, agora eu tenho que pensar na etapa, tá? Etapa de salvar a reserva, ok? Para me salvar a reserva, basta eu usar o processo natural, ou seja, eu vim aqui em Super, chamo o meu Booking View, tá? Passando aqui ele mesmo e acessando qual método? O método de criar, tá? Passando também a requisição, ou seja, é como se eu não tivesse intervido no processo. Ou seja, eu estou quietinho aqui, fiz uma lógica para verificar se está válido as coisas e chamo o que naturalmente, se eu não fizesse nada, ele já ia chamar isso, tá? Ok. Só que o que acontece? Eu não sei se esse processo de salvar realmente vai dar certo. Porque imagina, tem disponibilidade, tem, mas na hora que eu vou tentar salvar, deu um problema, o banco de dados ficou offline, ou deu realmente algum problema de consistência, enfim, tá? Então, eu vou salvar a resposta. Eu vou mandar ele salvar e salva a resposta, que eu vou chamar aqui de Saved Booking Response. Como que vai acontecer? Então eu vou falar assim, olha, agora vai normal, salva, cria esse cara. Se criar, ele vai salvar a resposta do processo de criação aqui, tá? E isso não fui eu que fiz nada de diferente. Por natureza ele já salva. Basta você colocar a variável lá, ele já salva. E agora eu preciso verificar. Então aqui eu vou colocar aqui, save booking in database. Então agora eu preciso fazer o seguinte, checar se a checking if save was ok. Bom, então eu vou verificar se o saved booking response ponto status code for igual a 201, o que significa isso? Se eu mandei o método criar e ele retornar um 201, significa que o 201 significa que é o código HTTP de criado. Então ele criou, tá? Deu certo. Isso, então eu vou fazer uma lógica aqui dentro. No entanto, se por um acaso ele não deu o status code 201, então eu vou retornar uma resposta falando assim, olha, deu algum problema, então vou colocar aqui um status. Pode ser de 500, deu problema. E o dado, o data, eu vou colocar assim, error when saving booking. Tá, então ele tentou salvar e não deu certo. Mas se ele salvou e deu certo, ok, agora eu vou para o próximo passo. Eu preciso agora o seguinte, então salvar, ok.
Agora eu preciso atualizar a tabela de disponibilidade com o ID da reserva, tá? Para falar assim, olha, já está reservado e essa é a reserva. Então, eu venho aqui e vou primeiro pegar o booking, tá? Que ele salvou. Então, vou vir aqui, vou chamar Saved Booking. Lembrando, aqui é a resposta, não é o dado salvo ainda. Então, aqui eu vou colocar o Saved Booking e vou consultar. Olha, aqui na tabela Booking, eu quero pegar esse ID aqui, ó. Saved Booking Response.data ID. Então aqui eu estou realmente fazendo uma consulta para falar assim, olha, uma garantia a mais. Ele está falando que ele salvou nesse ID. Então eu vou fazer uma consulta com esse ID. Me dê esse ID. Aí ele vai pegar, se der certo, ele vai pegar e vai salvar. Vai salvar dentro dessa variável Saved Booking. E aí sim, para cada item da tabela de disponibilidade, eu vou ter que atualizar com o ID da reserva, né, o ID do booking. Então, for availability in avail o IntelliSense tem hora que não ajuda. Tá? Então, para cada item, ou seja, lembra que nós estamos aqui trabalhando com conjunto. Então, para cada item desse que eu identifiquei que era um item que vai ser usado como disponibilidade, que vai ser ocupado na realidade, para cada item desse que vai ser ocupado, então deixa eu fazer mais um comentário, vou colocar assim, for each item to be reserved, tá? Para cada item que for reservado, eu vou fazer assim, ó, availability, ponto, e vou preencher o booking FK, tá? Então vou pegar esse booking e vou preencher com o que foi salvo, tá? E salvar availability.save. Então vamos recapitular o processo inteiro aqui. Então vai ficar assim, ó. Quando alguém for tentar salvar um booking, tá? Uma reserva. Então quando alguém for tentar fazer uma reserva, primeiro passo, eu vou pegar todos os dados que veio, tá? Para serem cadastrados. Vou criar essas variáveis aqui que elas vão me auxiliar. Vou pegar a data inicial e converter para uma data, né, que veio em texto, converter aqui para uma data e salvar aqui nesse current date. E vou fazer uma lógica de iteração, né, de um tipo um for, falando assim, olha, para cada né, enquanto essa data, que basicamente vai começar com a data inicial, for menor que a data final, ou menor ou igual que a data final, eu vou executando. Então ele vai pegar e vai segregar esse intervalo, fazer tipo um split mesmo, né, uma separação e ir salvando num array, numa lista individualmente, salvando nesse day list, tá? E cada vez que ele repetir, ele adiciona um dia, ou seja, porque é algo contínuo, um intervalo. Quando esse intervalo inteiro for percorrido, eu vou ter todas as datas salvas. Aí agora eu consigo analisar elas individualmente. Então, para cada data individual, eu vou filtrar e vou analisar no banco de dados. Olha, existe a disponibilidade para essa viagem, para essa data e que ainda não tenha sido reservada? Tá? Se sim, ele vai retornar uma informação, só que como eu estou usando o filtro, ele vai tentar
Mesmo que tenha um único elemento, ele vai tentar mandar como se fosse um array, e aí eu estou eliminando isso com o first, tá? Beleza. Retornou? Retornou. Então, eu analiso agora o próximo passo, que é o quê? Ele veio vazio, porque se ele veio vazio, quer dizer que não tinha disponibilidade. Então, eu retorno um erro. Agora, se ele não veio known, ele não veio vazio, então ele executa esse aqui e salva essa disponibilidade. Então, esse conjunto aqui, basicamente, ele vai estar pegando cada item e verificando se está disponível ou não, beleza? E salvando a data se estiver disponível. Tá? Quando eu falo salvar, não é banco de dados, ele está salvando aqui na lista de availabilities. Aí sim, a próxima etapa, que eu já chequei todas as disponibilidades e passou, não deu nenhum erro, então eu vou tentar salvar essa reserva, salvar esse booking. Então eu salvo usando o método original. Tá? Se o método original deu certo, significa que, né, deu 201, significa que foi criado, deu certo. Se não deu certo, já dou um erro aqui. Agora, se deu certo, agora eu vou lá e realmente faço um double check. Ou seja, eu vou lá e verificar, existe esse registro com esse ID mesmo? Se existir, ele vai retornar esse save the booking. E aí, eu vou ter que pegar esse ID da reserva e atualizar em cada tabela de disponibilidade, ou melhor, em cada registro da tabela de disponibilidade. Então eu vou falar assim, tá vendo o que estava disponível dia 1? Ó, não está mais disponível porque o ID é esse. É isso que eu estou fazendo. Então, para cada item na tabela na minha lista de disponibilidades usadas, eu vou setar o booking com o que eu salvei no banco de dados e salvar na tabela de disponibilidade. Feito isso, eu não posso me esquecer que eu preciso dar uma resposta depois. Então, eu vou fazer aqui um return response. Vou mandar aqui o status de 201, que é o status de criado, mandando como data, né, como data, o booking, tá? O booking que eu salvei, ponto data. Então, se eu fazer isso, eu vou conseguir devolver, tá? Então, essa lógica está implementada. Agora a gente precisa testar, tá? Bom, vou dar um get aqui em todas as disponibilidades. Está aqui, né? Tá tudo null. Os bookings da disponibilidade está tudo null porque ninguém fez uma reserva de fato. E eu não tenho nenhum booking, tá? Eu vou tentar então cadastrar um booking. Então vamos lá. Eu vou falar aqui que é o usuário 1, a viagem é a viagem 1. Vai uma pessoa apenas, vai ter pet e aqui é a data. Eu vou colocar uma data primeiro, eu vou colocar uma data assim que eu tenho certeza que eu não cadastrei como disponível. Sei lá, vou colocar no ano de 2025. E vou mandar. Ele tem que dar um erro falando que, opa, pera lá, não está disponível. Então vamos lá. Legal, ótimo. Olha lá. O período entre 2025 do 11 do 11 e 2025 11 do 12, não, 12 do 11, né? Os dias 12 e os dias 11 de novembro de 2025, melhor falando, né? Não estão disponíveis. Então, considere, né? Por favor, considere um outro período. Beleza. No entanto, eu vou tentar escolher uma que esteja disponível. Por exemplo, essa mesma data, ela está disponível em 2023, ó. Então, eu vou tentar cadastrar esse booking em 2023 mesmo. Agora ele deveria deixar eu cadastrar e não somente cadastrar. Vir aqui na tabela de disponibilidade e atualizar com o ID salvo. Então, ele vai ter que fazer todo esse processo automático. Então, vamos lá. Vou dar um post.
Ótimo. Se ele me devolveu, é um indício de que o fluxo caminhou, tá? Então, aqui ele está falando que ele conseguiu. Agora eu vou lá na tabela de disponibilidade e vou tentar consultar para verificar se esses dados do dia 11 do 11 e 12 do 11 não estão mais nulos. Vamos ver. Olha lá, que maravilha. Então, o que acontece? Ele salvou lá na tabela de Booking. Primeiro, ele consultou se estava disponível, salvou na tabela de Booking, pegou o ID dessa tabela de Booking e foi lá na tabela de disponibilidade e atualizou com esse ID para falar, olha, agora tem gente usando nessa reserva. Vamos tirar a prova. Eu vou vir e vou tentar de novo cadastrar um Booking nessa mesma data. Ou ele tem que dar errado, porque já está ocupado lá. Então vamos lá. Olha lá. Está falando que já está ocupado. A mesma data que tinha dado certo, como eu já ocupei, agora não dá mais. Perfeito, tá? Ótimo. Então, basicamente, é isso, essa etapa aqui, né, de validação da lógica, tá? Então, essa regra de negócio é uma das que eram mais complexas, tá? E aí a gente concluiu aqui com sucesso. E aí vai ter mais algumas coisas aqui para a gente fazer para continuar aqui a implementação, como por exemplo, nós temos que pensar nos filtros, nas ordenações das tabelas e nas autenticações, tá bom? Então, a gente faz isso agora em seguida.